Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Esse é um vídeo da matéria de Matemática Discreta da Universidade Federal do Pará, do curso de Ciência da Computação, que falaremos sobre arranjo. O grupo é formado pelo Henrique Mota, Rafael Nobre e Murilo Falcão. O arranjo. Arranjos são agrupamentos formados com P elementos de um conjunto de N elementos. São como permutações, trocas de posições entre os elementos. Mas no caso dos arranjos, são escolhidos P elementos para ocupar as posições ordenadas. Os arranjos são um caso particular de permutação, já que P menor ou igual a N e que a ordem de seus elementos influencia nos arranjos gerados. Os arranjos são classificados em dois tipos, simples ou com repetição. Arranjo simples. Um arranjo simples é uma ordenação de itens de um conjunto, onde cada item é usado apenas uma vez, definida pela seguinte equação: n fatorial de n menos k fatorial. E o que é fatorial? Fatorial. Fatorial de um número n, representado por n fatorial, é o produto de todos os números inteiros menores ou igual a n, por exemplo. 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dá 120. Assim como 4 fatorial e 3 fatorial, que dá, respectivamente, 24 e 6. O número 1 é considerado fatorial de zero fatorial. Fatorial é uma notação matemática comumente usada em combinatória, álgebra, estatística e em outras áreas da matemática e ciência. O arranjo condicional. Um arranjo condicional é quando existe uma restrição ou uma condição específica para a escolha dos elementos. Por exemplo, imagine que você tem um conjunto de letras, mas você deseja escolher apenas duas letras, sendo uma delas obrigatoriamente a letra A. Neste caso, você teria quatro opções para a primeira letra: A, B, C ou D, e apenas três opções para as segundas letras: B, C ou D, resultando em um total de 4 vezes 3, 12 arranjos condicionais. Outro exemplo seria escolher três elementos de um conjunto de 5 elementos, sabendo que dois deles são iguais. Nesse caso, você escolheria dois elementos iguais ao primeiro, e depois escolheria o terceiro elemento entre os três elementos restantes. Isso resultaria em 5c2 vezes 3c1 igual a 10 vezes 3 igual a 30 arranjos condicionais. Algumas vezes, a notação utilizada para arranjo condicional é ANKP, onde N é o total de elementos do conjunto, K é o número de elementos a ser escolhido e P é a condição específica. Um exemplo agora de um arranjo simples. Dado o conjunto 1, 2, 3 e 4, listaremos todos os arranjos possíveis com dois elementos desse conjunto com um arranjo simples, que ficaria 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 1, 2 e 3, 2 e 4, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 4, 4 e 1, 4 e 2 e 4 e 3. Mudando na fórmula, para a gente ver isso melhor, teriam 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. Fazendo o cálculo do fatorial que a gente aprendeu antes, resultaria em 12. O segundo exemplo: dado o conjunto de números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, estaremos todos os arranjos possíveis com 4 elementos desse conjunto com um arranjo simples. Mudando na fórmula, temos 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial. Fazendo o cálculo do fatorial, que já aprendemos, dá um número de 840. Um terceiro exemplo agora é de um arranjo simples, que seria escolher duas letras de um conjunto de quatro letras sem repetição. Isso pode ser escrito como 4P2, uma outra forma de ler o arranjo, e o número total de arranjos simples nesse caso seria 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial, que é igual a 4 fatorial menos 2, que é igual a 12, 2, e o resultado dá 6. Já um arranjo com repetição, ou um arranjo completo, é uma ordenação de itens em um conjunto, onde cada item pode ser usado várias vezes, que é definida pela seguinte equação: o arranjo de n elementos e k itens de agrupamento é o número de elementos elevado à quantidade de itens do agrupamento, ou n elevado a k. Nesse exemplo aqui, a gente pegou um conjunto de números de 1, 2, 3 e 4, 4 elementos, e lista todos os arranjos possíveis com dois elementos desse conjunto: a de n e k, n elevado a k, ou seja, n o número de elementos e k os itens do agrupamento.
como o número de elementos que a gente tem são 4 e a gente quer ver a quantidade de arranjos possíveis com 2 elementos, a gente eleva ele ao quadrado, ou eleva ele à quantidade de itens, que são 2 aqui. 4 vezes 4 são 16, então está aqui 16. Nesse caso, como é um arranjo com repetição, a gente vai ter os números repetidos aqui. 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 1, 2 com 2, 3 com 3 e 4 com 4. Nesse outro exemplo, a gente pegou o mesmo conjunto, os mesmos números do conjunto, e lista todos os arranjos possíveis, só que dessa vez com 3 elementos desse conjunto, ou seja, 4 elevado a 3, porque a gente quer 3 elementos no conjunto. Então, 1 com 1 com 1, 1 com 1 com 2, aí a gente vai ter 2 com 2 com 2, 3 com 3 com 3 e 4 com 4 com 4. Só que os números também, entre esses números, vão ser listados. Por isso que a gente tem 4 vezes 4, que são 16, vezes 4, que é 64 aqui. A 64 é a quantidade de arranjos possíveis com esses 3 elementos. Já aqui a gente pegou a quantidade de números com 4 algarismos que podem ser formados utilizando apenas os algarismos que são números ímpares, ou seja, 1, 3, 5, 7 e 9, porque entre eles a gente tem 0, 2, 4, 6 e 8, que são números pares. Já que a gente tem esses 5 algarismos aqui, a gente vai querer fazer arranjos com 4 algarismos apenas, com repetição. Então, 5 algarismos elevado a 4 elementos de combinação. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625 aqui. Então, 625 arranjos possíveis com esses 5 algarismos aqui, com repetição. Então, a gente vai ter 1 com 1 com 1 com 1, 1 com 1 com 1 com 1 com 3, e por assim vai. A gente vai ter a repetição de 3, repetição de 5, repetição de 7 e de 9. São números que serão repetidos. É uma fórmula completamente diferente do arranjo normal, que não vai usar a repetição. Não usando a repetição, dessa forma, ele faz um arranjo muito maior, uma quantidade de arranjos muito maior, por assim dizer. Outro conceito que a gente tem que aplicar é o arranjo condicional, que são arranjos que usam um ou mais elementos condicionais. Isso significa que eles dão prioridade ou criam uma exceção para a organização do arranjo. Partindo desse princípio, o arranjo condicional gera uma multiplicação de dois arranjos, sendo um o arranjo principal e o segundo o arranjo de prioridade, quer dizer, o arranjo que cria essa condição. Nesse caso aqui, que a gente usou de exemplo, quando os arranjos com 4 elementos do conjunto LMNOPQ começam com as duas letras escolhidas no subconjunto O, P e Q, ou seja, essas três últimas letras aqui. Nesse caso, as duas primeiras letras têm uma condição especial. Por isso, a gente separa a questão em duas partes. A gente seleciona as duas primeiras letras e seleciona as duas últimas. A escolha das duas primeiras letras é um arranjo das letras O, P e Q, esse arranjo aqui, com dois elementos. Logo, é um arranjo de três elementos, 2 a 2. Então, A32. Já o segundo arranjo é a escolha das duas últimas letras, arranjo das letras L, M, N, O, P, Q, tirando as duas que já foram escolhidas anteriormente. Por isso, ele é um arranjo de 4 elementos, 2 a 2. Pelo princípio, a resposta é a multiplicação desses dois arranjos. Então, A de 3, 2 é igual a 6 e A de 4 e 2 é igual a 12. Então, a gente multiplica 6 com 12 e o resultado são 72 combinações possíveis para um arranjo com essas condições aqui. Partindo agora para o princípio de indução finita, ou PIF, esse princípio de indução ele é uma técnica matemática que nos permite provar proposições que envolvam números naturais. Ele é baseado na ideia de que, se conseguimos mostrar que uma proposição é verdadeira para um caso específico, e, em seguida, mostrar que, se a proposição é verdadeira para o número n, então ela também é verdadeira para o próximo número n mais 1. A demonstração usando o princípio da indução finita consiste em dois passos, o passo base e o passo de indução. No passo base, mostramos que a proposição é verdadeira para um caso específico, geralmente é adotado n igual a 1. Já no passo de indução, assumimos que a proposição é verdadeira para um número n, e usamos essa suposição para mostrar que ela também é verdadeira para n mais 1. Partimos agora para a nossa demonstração. Como suposição, nós temos que o somatório de 5i mais 3 é igual a 5n ao quadrado mais 11n sobre 2.
Como caso base, nós iremos adotar n igual a 1, substituindo 5 vezes 1 mais 3 é igual a 8. E realizando a substituição na fórmula, nós temos que 5 vezes 1 ao quadrado mais 11 vezes 1 sobre 2 é igual a 16 sobre 2, que é igual a 8. Portanto, a nossa suposição está validada. Agora, suponhamos que k pertence aos números naturais, sem contar com zero, tal que pk é verdadeiro. Assim, o nosso somatório de 5i mais 3 será igual a 5k ao quadrado mais 11k sobre 2, que será igual à soma de todos os termos até o último termo, ou 5k ou seja, 5k mais 3. Anteriormente, nós provamos que a proposição para o caso base era verdadeira, e agora nós vamos, utilizando o princípio de indução finita, nós iremos mostrar que a proposição é verdadeira para todo número natural. Dessa forma, adotando pk mais 1, nós queremos chegar nesse resultado. Aqui nós temos a continuação da somatória passada, a qual terminava no 5k mais 3, porém acrescentamos agora o 5 vezes k mais 1 mais 3, que é o nosso pk mais 1. Assim, nós também vamos adicionar isso ao outro lado. Então, ficando 5k ao quadrado mais 11k sobre 2, como estava antes, porém somado a 5 vezes k mais 1 mais 3. Resolvendo o outro lado da igualdade, nós temos 5k mais 8, e a partir do MMC com 5k ao quadrado mais 11k sobre 2, nós chegamos a 5k ao quadrado mais 11k mais 10k mais 16 sobre 2. Nós queremos aqui chegar em um termo em evidência, portanto, nós iremos organizar isso, tornando 5k ao quadrado mais 10k mais 5 mais 11k mais 11. Dessa forma, nós podemos colocar o 5 e o 11 em evidência. Colocando o 5 e o 11 em evidência, nós temos 5 vezes k ao quadrado mais 2k mais 1 mais 11 vezes k mais 1. Esse k ao quadrado mais 2k mais 1, a partir do trinômio do quadrado perfeito, nós chegamos que ele é equivalente a k mais 1 ao quadrado. E aqui podemos observar que nós chegamos ao resultado que nós queríamos. Dessa forma, nós conseguimos mostrar que a proposição é sim verdadeira para todo número natural.